e abre as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Louvado seja Deus. Quem foi, né? Um dia que eu recebi um convite, Deus tinha me dado uma palavra, alguns dias antes Deus tinha me dado essa palavra. E eu fui pregar em outro lugar e eu falei, essa é a palavra, então é por isso que Deus me deu essa palavra. Mas ali Deus mudou, falava, não, essa palavra é uma outra ocasião. E aí, como foi uns dias depois, eu recebi o convite e Deus falou, esta é a ocasião, essa é a palavra. E o tema que Deus me deu para esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar lendo alguns versículos. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 2, 3 e depois outros versículos aqui. O versículo 2 e o 3 diz assim: E os filisteus aleluia, louvado seja Deus. Vou cair mais no ventilador aqui, vou espirrar aqui, que não é doido, e aí vão pensar que eu estou com Covid. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 4, versículo 2 e 3. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque ferira na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Versículo 11, 18 e 21. O versículo 11 diz assim: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. O versículo 18: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Versículo 21. Mas chamou ao menino e clamou, dizendo: Foi-se a glória de Deus, foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor. E o tema que o Senhor me deu, igreja, para esta palavra é os perigos, as consequências de perder a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia, louvado seja Deus. O livro de 1 Samuel tem início no tempo em que os juízes ainda governavam Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E Samuel e Eli foram os últimos, aleluia, juízes e profetas a julgar o povo de Israel. Nós sabemos que, aleluia, Samuel foi o profeta a qual ungiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul. E logo após Davi, o qual, aleluia, foi o rei que ficou no lugar de Saul quando foi rejeitado por Deus. E a Bíblia nos diz, igreja, que nesse mesmo livro, no capítulo 1,
Senhor. E então a Bíblia nos diz que ela espera Samuel ser desmamado. Segundo alguns historiadores, era mais ou menos um período de 3 anos, quando, aleluia, Ana leva o menino para o profeta Eli, e ali ela deixa a serviço do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor agora começa a preparar o futuro profeta de Israel, o qual iria governar o povo, qual seria, louvado seja Deus, o profeta no lugar
de hoje não está sendo diferente. Assim como muitos ali estavam, havia se corrompido, aleluia, havia virado as costas para o Senhor, não adorava mais ao Senhor, não se preocupava mais em subir, aleluia, ali onde ficava o templo do Senhor para adorar a Deus. Assim como aquele povo estava querendo fazer Deus de uma maneira sorte. Louvado seja Deus. Há muitos no meio do povo de Deus nesta manhã. Há muitos que já estão distante do Senhor faz tempo e não sabe. Há muitos que entram na igreja e saem da mesma maneira. Ainda reclama do pastor, reclama de quem está louvando, reclama de quem está pregando, reclama, o culto foi frio, mas o louvor foi frio, mas a palavra foi fria, mas Deus não está na casa. Em terra, muitas das vezes o problema não está na igreja, não está em quem está na direção, não está no levita, não está no pregador, mas está em nós mesmos que nos afastamos do Senhor por causa do nosso pecado, por causa da nossa criança. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Não é tempo de colocarmos a culpa no nosso irmão em A ou em B por não sentir a presença de Deus. Porque a Bíblia diz que aonde tiver dois ou três reunidos em nome do Senhor, Ele se faz presente. Se em você está aqui reunido para buscar a face do Senhor, para adorar o Senhor, Ele está presente em nosso meio. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Se nós estamos reunidos para buscar a face do Senhor, igreja, Ele está presente. Mas se eu ou você não sente a presença, não culpe o irmão, não culpe a liderança, não culpe quem está na frente. Procure examinar a si mesmo, Senhor. Quando foi que eu me distanciei do Senhor? Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Quando foi, Senhor, que eu deixei a Tua presença? Em que momento eu perdi a Tua presença, Senhor? Aleluia, louvado seja Deus. Começa a examinar a si próprio e entender que, aleluia, o problema está em mim, está em você, que precisa
bagunça. Louvado seja Deus. E quantos hoje em dia pegam os objetos, aleluia, louvado seja Deus, religiosos, para fazer diaboleto. Aleluia. Quantos por aí, até muitos crentes, pegam a Bíblia e colocam na estante. Muitos no Salmo 91, no Salmo 23, deixam lá dias após dias. A página chega a ficar amarela, empoeirada, grudenta. Aleluia, achando que basta colocar a Bíblia aberta em cima de estante e vai estar tudo abençoado, vai estar tudo bem. Até
gente Louvado seja o nome. tocar fogo de tudo, muita gente. Alguém pode perguntar, mas não era para ser o contrário? Eles não trouxeram a arca do Senhor por meio deles? Por que então agora morrem mais pessoas do que quando a arca não estava lá? Porque naquele momento eles não haviam buscado a presença do Senhor, eles haviam buscado um amuleto. Louvado seja Deus, não era o Senhor que estava com eles, mas um amuleto da sorte. Louvado seja Deus que eles estavam usando para lhes trazer a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, como eu já disse, Ele não faz presente aonde não busca a sua presença, aonde não tem santidade, aonde não tem renúncia, aonde não tem oração, aonde não tem adoração, aonde não tem busca. Para o Senhor fazer presente na minha e na tua vida, é necessário você buscar a presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, igreja, que eles, aleluia, os filisteus venceram o povo de Israel. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Eles venceram o povo de Israel, igreja. Aleluia. A Bíblia diz que um deles foge para, aleluia, levar as má notícias para o povo que havia ficado. Aleluia, louvado seja Deus, e para o profeta Eli. Aleluia, louvado seja Deus, precisou fugir. Louvado seja Deus, olha só o que diz o versículo 11, qual nós lemos. E foi tomado a arca de Deus, e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéas, morreram. Ou seja, aqui nós já vimos mais consequência do povo ter perdido a presença do Senhor. Louvado seja Deus. A primeira igreja, louvado seja Deus, como eu disse, ainda que a arca estava no meio deles, o Senhor não estava presente. Eles já começaram ali a perder a batalha desde o início. Mas quando agora a arca do Senhor é tomada pelos filisteus, a consequência só piora. Agora, louvado seja Deus, os filhos de Eli acabam morrendo naquela batalha. E agora, para que tivesse alguém para contar a história, é necessário alguém fugir da batalha, porque ele sabia que não tinha mais o que fazer. A única alternativa dele agora era fugir para levar as más notícias. Aí a Bíblia vai nos dizer que ele vai, esse moço vai até o profeta ali, e ele começa a dizer, aleluia, no versículo 16, e disse aquele homem a Eli: eu sou que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? E ele começa a dizer que os filhos dele haviam morrido. Ele começa a dizer a tragédia que havia acontecido. Mas presta atenção, quando ele fala que a arca do Senhor havia sido levada, agora olha só no versículo 18: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Já foi. A pergunta é: por que ele não caiu quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele caiu ao ouvir que a arca do Senhor havia sido levada. Eu creio, igreja, que primeiro porque ele sabia que os seus filhos morreriam. O Senhor já havia avisado que traria o juízo sobre a sua casa, por causa do pecado dos seus filhos. Ele já sabia o que iria acontecer. Ei, o nosso Deus, ele não deixa ninguém enganado. Aleluia, ele nos adverte, ele nos traz um alerta, ele nos traz um despertamento, ele nos avisa para que você venha fechar as brechas, para que você venha levantar na torre de vigilança, para que você leva na ração, chama braço, aí leva na ração, vem estar orando, vem estar buscando a face do Senhor, para que ele venha dar um livramento. Mas quando ele avisa e nós não estamos ouvindo a voz do Espírito Santo, quando ele traz um despertamento e nós ignoramos, não damos importância, aleluia, as consequências vêm. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu creio que quando, aleluia, ouviu
estivesse no meio do seu povo, com certeza eles saíam vitoriosos. Mas se eles saíram derrotados, foi porque o Senhor não estava mais no meio deles. Ah, missionária, mas Deus abandonou o seu povo? Não, mas nós nos afastamos deles, nós o abandonamos, assim como aquele povo fizeram. Foram eles que abandonou o Senhor, foram eles que se afastou do Senhor. Verdade. E o Senhor, ele não fica onde não quer a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, igreja, que então depois, aleluia, louvado seja Deus, os filhos morrem, agora ele morre. Aí agora a mulher de Finés, que estava grávida, próximo ao parto, aleluia, a Bíblia diz que ela começa a sentir as dores de parto, e agora ela dá a luz ao menino. Mas, aleluia, o que me chama a atenção mais uma vez, é que ela não vem, aleluia, se entristecendo, louvado seja Deus, especificamente por causa da morte do seu sogro, aleluia, e dos filhos do seu sogro, mas por causa da arca do Senhor. Porque olha só o que diz o versículo 21, aleluia, mas chamou ao menino e clamou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Aleluia, louvado seja Deus, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. Mas continua, e disse mais, de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Acabou. Aqui nós vimos, igreja, as consequências de perder a presença de Deus. Perdeu, acabou. Quando a pessoa perde a presença de Deus, Fica puro. o que entra no lugar é morte, desespero, tristeza, pavor, pânico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando o homem e a mulher perdem a presença de Deus, perde tudo. Louvado seja Deus. Eu costumo sempre falar com meu marido, às vezes ele fica preocupado com as contas dentro de casa, e ele fica dizendo, eu preciso continuar correndo atrás de arrumar um emprego de carteira assinada, eu preciso ter um emprego fixo para garantir, aleluia, as contas, as coisas dentro de casa. Mas eu falo sempre com ele, eu falo, filho, se preocupe mais em buscar a presença do Senhor. É melhor, aleluia, passar por lutas e provações e passar com Jesus do que ter o bolso cheio de dinheiro fora da presença de Deus. Aleluia, pode nos faltar dinheiro, pode nos faltar alimento, pode nos faltar as vestes, pode nos faltar amigos. O que não pode faltar na minha tua vida é a presença do Senhor Jesus Cristo, igreja. A presença de Deus é que não pode faltar em nossas vidas. É melhor passar por lutas na presença de Deus, é melhor passar por calúnia na presença de Deus, é melhor passar por levante na presença de Deus, é melhor passar com pouco na presença de Deus, é melhor passar, aleluia, até mesmo preocupado na presença de Deus, do que passar uma vida farta, aleluia, afastado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque mais importante do que a nossa vida aqui na terra é a nossa vida após a morte. Louvado seja Deus, que a nossa alma ela vai para um lugar, céu ou inferno. Para onde ela vai depende das nossas ações e decisões aqui e agora. Louvado seja Deus. Se eu e você, ainda que venham as lutas e provações, e tivermos cheio da presença de Deus, louvado seja Deus, pode ter certeza que após a morte irá para o seio de Abraão. Mas, aleluia, se estiver atrás de viver bonança, se estiver atrás de viver vida boa, vida mansa, longe da presença de Deus, pode ter certeza de uma coisa: o final da tua alma é no inferno. Não sou eu quem diga, é a palavra do Senhor no livro de Mateus capítulo 3, aleluia, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz que há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito é qual muitos preferem andar por ele. Louvado seja, aleluia, o caminho largo é qual muitos preferem andar por ele, mas é o caminho que leva à condenação eterna. Mas o caminho estreito é o caminho com poucos a encontra, mas é o caminho seguro, que aleluia, que nos leva a Jesus Cristo. Glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário que você venha estar cheio da presença do Senhor. É necessário que você venha buscar a presença do Senhor dia e noite. Agora, igreja, presta atenção de uma coisa. Aleluia, aleluia, pelo menos vou citar dois aqui exemplos de pessoas
continuou sendo um adorador. Verdade. Outro exemplo é Davi. Davi, a Bíblia diz que quando ele perde o seu filho, ele jejua, ele chora, se entristece, ele clama. Mas, aleluia, o Senhor não respondeu a sua oração como ele queria e permite o filho dele morrer. Louvado seja Deus, depois da morte do seu filho, a Bíblia diz que ele troca as suas vestes, ele agora começa a, aleluia, louvar o Senhor, ele entrega o jejum e ele vai se alimentar. Louvado seja Deus, aos olhos humanos, alguém olha de fora e diz: como assim? No momento, aleluia, que o menino ainda estava vivo, era para ele estar alegre, não era para ele estar naquela situação, mas depois que o menino morre, aí ele se alegra. Sabe por quê? Porque Davi, ele era um verdadeiro adorador, ele não adorava o Senhor pelo que o Senhor podia fazer, mas pelo que o Senhor é na nossa vida, igreja. Oi, Jesus. Glória a Deus. Que tipo de adorador você é? Será que nós somos adoradores de lábios ou adoradores de coração que adoram o Pai em espírito e verdade? Independente da circunstância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu uma pergunta para mim, para ti nessa noite. Aleluia, de que geração você é? Da geração de Eli ou da geração de Davi? Eu vou lhe explicar. A geração de Eli é uma geração que não se importava em adorar ao Senhor. Era uma geração corrupta, idólatra. Era uma geração que havia se voltado contra o Senhor. Era uma geração que não se preocupava mais em subir o templo para adorar e buscar a face do Senhor. Porém, a geração de Davi era uma geração a qual se esforçou e fez de tudo para recuperar a arca do Senhor para Jerusalém. No livro, aleluia, de 2 Samuel capítulo 6, nós vemos a história aonde Davi louva o Senhor com todo o seu povo. Eles louvam e sacrificam ao Senhor para trazer de volta a arca de Deus para o meio do seu povo. Que tipo de geração você é? A geração de Eli ou a geração de Davi? É claro, se nós respondemos de imediato, louvado seja Deus, se respondemos de imediato sem pensar, todo mundo vai dizer: eu sou da geração de Davi, eu sou adorador. Mas será se eu e você olhar para dentro de nós vamos contemplar, aleluia, um verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e verdade, independente das lutas, independente da circunstância? Ou será que nós somos como, nós vamos encontrar aquele adorador da geração de, aleluia, de Eli, que basta vir a luta, abandona Jesus, basta vir a prova, eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais orar, eu não vou mais continuar nessa campanha, eu não quero mais saber de ser crente. Meu Deus. A geração de Davi, ele adora o Senhor, aleluia, seja na luta, na prova, na dificuldade, no levante, aleluia, faltando alimento, faltando, aleluia, o pão, faltando as vestes, ele é adorador independente de qualquer coisa. Será que você é esse tipo de adorador, igreja? O adorador que agrada ao Senhor, o adorador que traz a presença de Deus. Ei, a arca que representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ei, vocês somos representantes de Cristo. Mas será que nós de fato estamos representando a Cristo? Será que nós estamos dando testemunho de verdadeiros adoradores? Será que nós estamos, aleluia, dando testemunho de um verdadeiro cristão? Será que nós estamos mostrando a presença do Senhor em nossas vidas através de nossos atos e atitudes, através do nosso jeito de falar com as pessoas, de tratar as pessoas, aleluia, através do nosso caráter? Será que de fato, igreja, aleluia, o Senhor está na minha e na tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra, igreja, de reflexão para a minha tua vida nesta noite. Eu podia vir aqui dizer: Deus, eu te dou chave de carro, chave disso, chave daquilo. Mas nesta noite o Senhor tem para mim, aleluia, chave de conserto, uma reflexão, para que você venha refletir antes que seja tarde demais. Se chegar
corações. Louvado seja Deus. Mas a palavra é uma palavra para mim e para ti refletirmos se de fato nós estamos cheios da presença, se de fato nós somos verdadeiros adoradores, se de fato nós estamos carregando a presença de Deus em nossas vidas. Louvado seja Deus, se de fato nós estamos adorando o Pai em espírito e em verdade. Ser adorador não é simplesmente colocar a Bíblia debaixo do braço, vir para a igreja, sentar no banco e aleluia, cruzar os braços e está tudo bem. Ser adorador é vir para a igreja com o coração voltado para o Senhor, vir para a igreja, aleluia, com a vontade de adorar o Senhor. Eu vou sair da minha casa, vou lá na casa do Senhor, mas eu vou adorar, ainda que toda a sua volta não adore. Faça a sua parte, porque a salvação é individual. Eu não vou te salvar, você não vai me salvar. Faça a tua parte, igreja, e adore ao Senhor. Busque o nome santo do Senhor enquanto há tempo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que acha que adorar ao Senhor é só colocar a Bíblia embaixo do braço e dizer eu vou para a igreja. Mas não é bem assim. Porque se eu e você vir para a casa do Senhor, aleluia, não adorar, os dois da nossa volta que estiver adorando vai sentir a presença, mas quem está calado, quem não adorar, vai sair da mesma maneira ou até pior, porque não vai entender porque o irmão da direita sentiu, o irmão da direita sabe, da esquerda sentiu, e porque eu não senti, porque que fulano sentiu, porque que eu não senti. Aí quando nós vai sair cabisbaixo, mais triste e pior do que entrou. Deus. Louvado seja Deus. É por isso que precisa que você seja verdadeiro adorador, que você já entre na casa do Senhor adorando o Pai em espírito e em verdade. Ainda que, aleluia, como eu já disse, passe por luta, por provações, ainda que todos à sua volta não estejam adorando, faça a sua parte com o Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Eu vou estar lendo aqui, não vou estar entrando nos detalhes, mas estou até encerrando, mas só para a igreja entender uma coisa. Aleluia, isso, no versículo, capítulo 7, versículo 3 diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração
Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vê a diferença, aleluia, do capítulo 4 para o capítulo 7. No capítulo 4, o povo de Israel perderam a batalha. Foram mortos mais de 10.000, porque eles, em vez de clamar ao Senhor, em vez de eles invocar o santo nome do Senhor, eles buscam apenas um amuleto. Mas no capítulo 7, quando eles decidem, aleluia, se arrepender e voltar para o Senhor, entende que precisava clamar, eles agora saem vitoriosos daquela batalha. Eles agora vencem. Louvado seja Deus, os filisteus em terra. Não é diferente da minha e da tua vida. Se até hoje você tem buscado e a tua vitória não tem chegado, procure fazer uma análise se você em algum momento não deixou de buscar a presença para querer fazer Deus de apenas um amuleto para resolver os seus problemas. Se chegar a esta conclusão, assim como Samuel exortou o seu povo, o Senhor nos exorta nesta noite ao arrependimento, ao voltarmos para o Senhor e começar a clamar e invocar o santo nome do Senhor para as nossas vidas. E pode ter a certeza de uma coisa, assim como o Senhor raçou, ai xarabraço, rabanacaçombra, ai narraço, rabaço, rabanacaçou, assim como o Senhor deu a vitória ao povo de Israel quando clamou o seu nome, a partir do momento que você também clamar, Ele virá ao meu e ao teu encontro e nos dará vitória, e o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Louvado seja Deus. Ei, a diferença está na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Não é amuletos, não é pessoas, não é objetos,